Sétimo ano, opa, olha nós aqui de novo, tá? Cabelinho cortado agora eu tô arrasando, não precisa mais usar aquela tonelada de creme para dar aquele trato no cabelo, agora tá cortadinho, né? Só falta dizer cabelinho fininho, né? Acho que é assim, bigodinho fininho, cabelinho na régua, para você ver como é que eu sou bem atualizado, já passou isso faz tempo. Beleza, gente, professor Genifran, na área aqui com vocês, nós vamos falar agora sobre gráfico de setores, tá bom? Vamos trabalhar sobre gráfico de setores, alguns conhecem como gráfico de pizza, vocês usam bastante aí nos seus banners, nos seus relatórios dentro da feira de ciência, tá? Quando você trabalha na nossa feira de ciência, nossa mostra técnica, aí você, para expressar uma informação da sua pesquisa, acaba utilizando o gráfico de setores, porque é um gráfico mais de fácil interpretação, né? E é um gráfico que relaciona uma variável em relação a um todo bem tranquilo e todo mundo consegue entender o que está expresso na figura, no gráfico, né? De acordo com o título, com a legenda que você colocou, bem bonitinho, é necessário que você coloque uma legenda bem bacana para que todos entendam o que está sendo transmitido no seu gráfico, beleza? Por trás você fez o seu estudo, aplicou no seu gráfico e está tranquilo. Então nós vamos aprender hoje como que funciona esse gráfico de setores, como que interpreta esse gráfico e como também se faz o desenho dele, tá? Utilizando as ferramentas que você tem, que é o material auxiliar de desenho geométrico, beleza? Então, vamos nessa. Acompanhe comigo na tela aí, dentro do módulo 16, gráfico de setores, algumas aplicações e algumas informações sobre gráfico de setores. Nós temos a ideia, então, o seguinte, alguns chamam aí gráficos de pizza, tá? Nós estamos na distribuição do uso da água, nós temos aí cada um desses setores representa uma porcentagem dessa distribuição. Observe que o setor verde, que é o setor maior desse gráfico aí, tem a agricultura, né? 70% só é para a agricultura, 20% para indústrias, 7% para uso doméstico e 3% são perdas, né? São desperdício de água. Do outro lado, nós temos a distribuição de água doce no Brasil. No segundo gráfico, nós temos aí a região norte com maior acúmulo de água doce do país, tá? A região norte realmente é a região mais rica em água doce. Nós temos o rio Amazonas, que é o rio mais extenso aí, dentre os rios mais extensos do mundo, né? Mais longo do mundo. E aí nós temos em seguida a região centro-oeste com 16%, região sul, região sudeste e região nordeste com 3% da água doce do Brasil. Beleza, tá? Todo gráfico tem que ter uma fonte de pesquisa. Então, nesse caso aí, nós temos a fonte de pesquisa, tá? Pensarrego.blogspot, né? Foi acessada aí em 2011, beleza, tá? Mas logo em seguida nós temos a água armazenada por habitante no mundo, tá? Essa é mais alguma das aplicações do gráfico de setores. América do Norte, Oceania, África subsaariana e segue aí as demais, Europa, Norte da África, Oriente Médio, América Central, Ásia, tem aí a quantidade aí dos valores, beleza? Tem esses valores bacana aí em metro cúbico, né? Cada número na frente é equivalente a um metro cúbico. Um metro cúbico de água, para se você não se lembra aí, um metro cúbico é equivalente a 1000 litros. Então pega esses valores aí e multiplica por 1000 para ver quanto há armazenamento de água por habitantes. Beleza? Observando as características desse tipo de gráfico que está na tela para você aí, observe que eles têm como base o círculo, em algum deles, como no terceiro exemplo, há apenas figuras planas do círculo, né? No gráfico sobre distribuição de água doce no Brasil, a figura é separada para dar um maior destaque em cada uma das regiões. Isso são modelos de gráfico, você pode selecionar o seu gráfico quando você está fazendo lá o seu relatório dentro dos aplicativos que nós temos disponível para essa construção de gráfico, beleza? Nós temos o InWord, nós temos o Excel também, que trabalha bastante essa ideia, que são dispositivos liberados para vocês dentro do Windows, no computador da maioria de vocês, tá bom? E nós temos também os dados do gráfico, os dados em um gráfico de setores, na maioria das vezes vem na forma percentual, beleza? Então é bom que você esteja inteirado dentro da porcentagem e vamos então agora para o quadro para a gente conhecer o gráfico de setores, beleza? Voltamos aqui para nosso quadro e nós temos aqui na tela um gráfico de setor aqui. Como que funciona esse gráfico de setores? Vou tentar colocar todos os parâmetros, todos os elementos notáveis de um gráfico de setores. Primeiro, ele é baseado em um círculo. É necessário que ele seja um círculo, né? Gráfico circular, que é separado por setores. Cada região daquela que representa uma porcentagem
é um setor, é uma região do setor, região circular, beleza? Então vamos lá. Então é necessário que nós temos um círculo, né? Tudo isso aqui é um círculo, tá? Círculo é a região limitada por uma circunferência, então já começa a ideia. O círculo completo representa 100%. Então cada setor representa uma porcentagem equivalente ao valor numérico lá da quantidade total, da relação de uma parte em relação ao todo, tá bom? Então voltando, vamos continuar. Nós temos o centro, né? Para você construir um círculo, você sabe, né? Centro aqui, abre o seu compasso, dá um giro em torno desse centro, tá? E você vai ter o raio. O raio é a menor distância do centro do círculo até a extremidade desse círculo. Então nós temos um raio. Aqui é um raio, aqui é outro, porque estão ligados do centro até a extremidade, beleza? Nós temos o ângulo que é formado no setor, que chama de ângulo central. Que interessante, né? Ângulo central, porque ele está no centro, né? Está no centro, não dava para ser ângulo beiral, né? Então, o ângulo central está no centro. E nós temos esse pedacinho aqui, ó, que é a limitação do setor. Essa limitação do setor na extremidade do círculo chama de arco, tá? Isso aqui você já viu bastante a gente trabalhando sobre arco. Arco maior, arco menor, arco ABCD, arco, sei lá, né? Uma quantidade deles aí, você já sabe a definição. Então, o arco é limitado aqui, que limita o setor, né, do gráfico, lá a porcentagem que representa o gráfico, beleza? O setor e tal. Aí nós temos também o setor circular. O setor circular é uma fatia da pizza, tá? Por isso que você chama gráfico de pizza. Então, essa fatia dessa pizza é o setor circular desse gráfico em questão. Tranquilo? Então, nós temos aqui o setor circular. Tranquilo? Nós temos também o contorno, que é a circunferência, tá bom? E nós temos uma ideia o seguinte, pessoal. Quando você vai construir o gráfico, a maioria deles é representado em porcentagem. E para representar essa informação em porcentagem, é necessário que você saiba, na hora de fazer a construção, saiba qual é o grau que você vai desenhar esse setor. Porque para cada porcentagem tem um grau diferente. Como que eu calculo isso? Raciocina comigo, acompanha comigo aqui, acompanhe-me. Se eu tenho uma volta completa, um giro completo em torno de um ponto, eu tenho um giro de 360 graus. Ou seja, todo o setor circular, todo o círculo representa-se 100%. Se eu fatiar essa pizza em pedaços menores, tá? Pegar pedaços menores, pegar, por exemplo, uma fatiazinha como essa aqui, ó, eu vou ter aqui equivalente a 1%. E esse 1% é equivalente a quantos graus? Beleza, você vai pegar o 360 e dividir ela em 100 partes menores. 360 dividido por 100, você lembra da continha? Só para você memorizar, para você fixar a ideia e não esquecer. 360 dividido por 100, olha a quantidade de zeros. 2. O que acontece com a vírgula que está aqui? Desloca para a esquerda 2 vezes. Então, é equivalente a 3,6 graus. Né? Dividido 360 em 100 partes, cada setorzinho desse que representa 1%, cada grauzinho desse aqui, o ângulo central dele é 3,6 graus. Tá bom? Então, 1% equivalente a um setor circular de ângulo central igual a 3,6 graus, tá bom? E aí, na hora de você fazer essa conversão, transformar a porcentagem em grau para poder fazer a construção, que nós vamos já fazer, escolher os valores ali, já preenche o grau. Mas como foi que eu cheguei nesses valores? Ah, se você multiplicou, já estava lá, né? Então vamos pensar no seguinte, eu quero mudar de porcentagem para grau e de grau para porcentagem. Como é que eu faço? Não precisa aplicar uma regra de 3 sempre, até mesmo porque a gente ainda não estudou regra de 3. Isso aqui seria uma regra de 3, né? Faria meio pelos extremos e encontraria a resposta. Eu já coloquei direto para vocês, porque eu sou um cara legal, viu? Obrigado, de nada. Beleza. Grau para porcentagem. Como que você muda isso? Você muda simplesmente assim, ó. Você vai dividir o valor do grau por 3,6. Ah, eu tenho lá o setor em grau. Quero saber quantos por cento? Divide 3,6 por... divide o valor lá, o grau, né, por 3,6. Né? Se tem 72 graus, 72 dividido por 3,6. Tranquilo? Vamos para cá. Porcentagem para grau. Contrário, né, que é de grau para porcentagem, você divide de porcentagem para grau. O inverso, se você está caminhando em direção contrária, faz o inverso da operação. Você multiplica por 3,6.
tá bom? Você vai multiplicar por 3,6. Ah, é 72%. Eu quero saber qual ângulo central equivalente a esse setor circular. Vai pegar os 72% e multiplicar por 3,6. Você vai encontrar o grau desse setor e coloca lá na tua circunferência, no teu círculo. Tranquilo? Vamos para a construção? Vamos ver como que funciona a construção? Pessoal, não precisa ficar preocupado, triste, estressado. Por quê? A construção do gráfico de setor é mais para a interpretação desse gráfico, tá? Desse gráfico de pizza, nesse gráfico muito utilizado por vocês. Não que você vá sempre no seu dia a dia precisar desenhar isso aqui, mas caso precise você saiba. O exercício precisa que você saiba desenhar para responder algumas questões, tá? E melhorar o teu quântico qualitativo e teu tico-teco dar uma expandida aí, né? Crescer um pouquinho. E aí é o seguinte, vai que ele chega do tamanho de uma ervilha, né? Vamos nessa. Brincadeira, gente, brincadeira. Todo mundo aqui nessa turma é muito inteligente, graças a Deus. Olha só. Para você desenhar um gráfico de setor, nós temos aplicativo que faz isso já direto, mas no seu livro você não tem como aplicar isso, né? Você vai ter que fazer mesmo utilizando os equipamentos, lá os materiais auxiliares de desenho geométrico. Quais são eles, teacher? Beleza, nem sei se teacher está correto, mas vamos lá, tia Flávia que me perdoe, né? Você vai usar o seu... Meu nome disso, gente? Esqueci. Compasso. Você vai utilizar o teu compasso e o teu amigo inseparável aí, transferidor, tá bom? Usando o teu transferidor para medir o grau do setor e usando o teu compasso para fazer o arco antes, tá? Como fazer o arco vai depender do tamanho do raio, né, do espaço da tua folha. Se o livro determinar o raio, você vai fazer a abertura equivalente ao raio que ele deu lá, né? 3,5 centímetros. Abre o teu compasso equivalente a 3,5 centímetros. Ponta seca no centro, tá? Sempre verifica se está bem regular, para não ficar aquele negócio folgado, né? Aí você vai apertar aqui, ponta seca aqui, pincel lá, né? E vai fazer o contorno em torno desse ponto que você fez. Tranquilo, beleza? Você é fera, você sabe do que eu estou falando. Agora vamos fazer um desenho aqui no ângulo de um gráfico de setor, tá bom? Se eu perceber que está ficando muito longo, eu dou uma pausa e... Se nem encerro, faço 1, 2 e 3 setores e você fica tranquilo por aí. Então, vamos nessa, né? Vamos ver como é que funciona aqui a construção. Eu vou fazer de caneta vermelha para diferenciar do preto que está ali. Primeira coisa que você faz é o seguinte, faça a leitura da questão, isso aqui eu peguei do material de vocês, sobre a distribuição de água em uma residência, né? O consumo, chuveiro, cozinha, vaso sanitário e outros, tá? Se você somar essas porcentagens, vai dar exatamente 100%, tá? Se você somar esses graus, vai dar exatamente 360. O que é que eu fiz? Cada porcentagem dessa eu multipliquei por 3,6. Então, peguei 46 vezes 3,6. Aqui não deu exatamente 166. Deu 165,5 graus, tá? Só que aí a ideia é o seguinte, você arredonda, aplica a regra de arredondamento para que fiquem mais próximo, né, do real. Então, eu aproximei aqui, aumentei, né, porque quando depois da vírgula é o 5, a gente aumenta para maior. Se aumenta para maior, né, professor? Então, 166 graus. Aqui deu 50,4, eu aumentei também. Aqui deu 42,3, não me falha a memória, mas eu acho que é isso. 43,2, aliás, eu deixei 43. E aqui deu 100,8, eu deixei 101. Entendeu? Se você somar esses graus aqui, também tem que dar 360 graus, tá? Que é o equivalente ao setor. Então vamos ao desenho. Primeira coisa, já desenhou a circunferência no espaço onde você precisava. Eu vou passar um pouquinho para o outro lado de cá, para que vocês visualizem. Esse segmento, esse raio desse círculo, não precisa você fazer exatamente aonde eu vou fazer, tá? Você pode escolher um local, né, uma direção, sentido que você quer. Eu vou desenhar aqui só para a questão da posição e visualização do negócio. Você vai desenhar um raio aqui. Pode usar a régua, pode usar o lado do transferidor, se o teu transferidor for de meia volta, não tem problema nenhum. Desenhou aqui, aí você vai para o setor. Você pode pegar qualquer um desses, tá? Eu vou começar pelo primeiro, que é equivalente ao chuveiro, e você vai desenhar um setor de 166 graus, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o teu transferidor e medir o grau. Como é que mede o grau, tá? Talvez você não vai ficar me vendo agora, mas eu estou aqui. Vou ficar um pouquinho de lado aqui, tá? Você vai posicionar esse ponto aqui, ó, alinhado com a lateral aqui, e o centro do transferidor lá no centro da circunferência, tá? Então, você vai alinhar aqui, ó. Alinhou aqui, alinhou dos dois lados, vou puxar mais um pouquinho. Tá alinhado aqui, ó. Verifique se está no centro direito,
Beleza, alinhado perfeito, não perfeito, mas quase. Aí você vai pegar, ó, 66 graus, você vai fazer nesse sentido a tua contagem, você sabe utilizar. Então 0 no meu caso é na linha menor, na linha inferior, na linha interna. Aí vou aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 140, 150, 160 aqui, 165, 166. Marquei um ponto. O que eu vou fazer com isso? Traçar um raio passando por aquele ponto que eu marquei. E vou desenhar um setor aqui, ó, equivalente a 66%. A 66 graus. Esse aqui, equivalente a 166 graus, tá? E equivalente a 46%. Beleza? E aí, para não ficar muito longa a aula e ficar muito chata, né? Porque eu falando, você vai continuar o teu desenho aí, tá? O que você vai fazer para o próximo? Você vai medir esse grau agora para baixo aqui, ó. Você vai alinhar o teu transferidor aqui, né? Centro com a linha. E você vai medir, pode medir nesse ou nesse aqui, não tem problema, né? Você pode aplicar aqui, ó, tá bom? Mediu 50 graus. Traçou a reta, tá? Eu acho que ainda dá tempo a gente fazer. Beleza, fechou aqui, ó. Você vai pegar o teu... primeiro tira o bloco da caneta, né? Não faz que nem o tipo aqui, não. E você vai me verificar 50 graus. Olha só. 0, 10, 20, 30, 40, 50 aqui. Marcou 50, pegou a tua régua lá e fez o tracinho lá passando pelos dois pontos. Tranquilo, ó? Ok? E aí, esse aqui é equivalente a 50 graus... e equivalente a 14%, ó, 14%. Tá? E aí você pode colorir isso aqui, né? Você pode pintar das cores que você quiser, cores diferentes, para diferenciar. E depois coloque a legenda dizendo que aqui, cada cor é equivalente aqui. Por exemplo, pintar aqui de vermelho, vermelho é do chuveiro, pinta aqui de azul, azul é da cozinha, e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, galerinha, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Construção de gráfico de setores e interpretação de gráfico de setores. Tranquilo? Então, aquele abraço do professor Janifran e fiquem com Deus e bons estudos. Não esqueça de fazer a atividade que está no material, tá? Está no livro de vocês. Tranquilo? A próxima aula com o professor Richard, ele vai trazer exercício em cima desse conteúdo. Abraço e fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!